profissionais de SMS. Bom, nosso canal visa compartilhar conhecimento com você, então se inscreva no nosso canal. Se não curtiu, curte os vídeos, dá uma força pra gente. Bom, hoje nós vamos falar sobre perícia. Então, afinal, o que é a perícia? Você já acompanhou uma perícia? Como é que foi? Foi traumático, não foi? Foi tranquilo? Você ficou nervoso? Você já teve que contestar um laudo? Não? Ou sim? Fala aí pra mim nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder. Então, o que é a perícia? Ela é um processo para esclarecer alguma controvérsia técnica. Então, geralmente, a gente vai acompanhar perícias de insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho e também as perícias médicas para a parte do ocupacional. Claro que na parte de saúde vão os profissionais de saúde, médico do trabalho, ou enfermeiro do trabalho. Geralmente vai o médico do trabalho. Na de insalubridade e periculosidade, ou vai o engenheiro ou o técnico na área de segurança do trabalho. Bom, mas o que é essa controvérsia? Muitas vezes o colaborador está pedindo um adicional, né? Então ele já trabalhou na empresa, ele está requerendo um adicional que ele não recebia no tempo que ele trabalhou lá. E aí vai se fazer a verificação em loco, ou seja, no campo e através da parte documental, para ver se realmente o colaborador ou o ex-colaborador tem direito ao adicional ou não, e aí o juiz determina se a empresa deverá pagar ou não o adicional. Geralmente isso vem através de reclamações trabalhistas. Então o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que na nossa área de SMS, a gente vai perceber algumas perícias. Então, ou a perícia é para verificar a questão da insalubridade, da periculosidade, ou perícia médica. Na perícia da insalubridade, o que a gente vai ter que lembrar? O que é a insalubridade? Então, a insalubridade é quando você expõe o colaborador, né, a agentes nocivos acima dos limites de tolerância que estão na NR15. Só lembrando que quando você fornece os EPIs e você atenua essa exposição, aí sim, se a atenuação ficar abaixo dos limites de tolerância, aí não é considerado mais insalubre e aí não se deve mais pagar o adicional. Então, precisa fazer uma avaliação disso. Por isso que as empresas normalmente fazem o LTCAT, juntamente com o laudo de insalubridade, aí você consegue ver a exposição do colaborador àquele determinado agente. Como é que é pago a insalubridade? A insalubridade ela é paga em cima do salário mínimo. Então, 10% se for insalubridade de grau mínima, 20% de grau médio e 40% de grau máximo. Então, tem lá alguns itens dentro da NR, que você vai ver na NR15, que ele fala, exposição a determinado agente, assim, nessas condições. É grau mínimo. Esse mesmo agente em determinadas condições. É grau médio ou grau máximo. Então, para isso, precisa consultar a ANR. E quando nós vamos ver perícia voltadas à parte de periculosidade? Então, lembre-se, a parte da periculosidade é quando você expõe a vida. Então, é um risco iminente à vida do colaborador. Então, a gente até fala risco de morte. Quer saber um pouquinho mais sobre periculosidade? Vou deixar aí na descrição do vídeo. A gente tem falando sobre periculosidade. Tem uma série falando sobre periculosidade para você. Bom, como é que é o pagamento do adicional de periculosidade? O adicional de periculosidade, ele é pago em cima do salário do colaborador. Então, ele é 30% em cima do salário do colaborador. Então, perceba que até o percentual de salubridade e periculosidade é diferente. E a gente tem a perícia médica também, que vai dividir em duas, né? Vai subdividir em duas. Quando você tem um acidente de trabalho onde o colaborador ele fica com sequelas, e aí precisa de reabilitação, uma série de fatores, e quando o colaborador adquire uma doença ocupacional, que pode ser uma doença que seja tratável ao longo dos anos, ou pode ser uma doença que não seja tratável, né? Que só vai tendo paliativos, mas não tem cura. Então, tem uma série de fatores aí que podem ser vistos. Então, perceba que a gente vai normalmente acompanhar esse tipo de perícia. Então, insalubridade e periculosidade, mais a equipe de segurança do trabalho e médica, pessoal da área de saúde ocupacional. Mas todas elas são extremamente importantes porque visam a esclarecer realmente o fato que o reclamante, ou seja, o ex-colaborador, está requerendo aí. E muitas das vezes isso causa um custo para a empresa. Por quê? Porque às vezes a empresa não estava pagando o adicional e às vezes o colaborador tinha direito e aí precisa, né, retroagir, pagar o que o colaborador tem direito, né? Ou muitas vezes aquele colaborador, né, requereu e outros colaboradores estão na mesma situação ainda, e a empresa vai ter que pagar, além de pagar o adicional para aquele colaborador que entrou com a ação, vai ter que pagar para os outros que estão dentro da empresa nas mesmas condições. Então, perceba que é importante fazer toda essa avaliação. Bom, como é que funciona a perícia? Então, para quem já acompanhou,
Geralmente, o profissional da área de segurança, o técnico, atende o perito, né? A área jurídica avisa quando será a perícia e ele atende. Mas o processo não é tão simples assim. O processo, geralmente, o colaborador, ele entra com uma ação, né, trabalhista contra a empresa, então ele procura um advogado, um representante público e entra com uma ação. O juiz, quando essa ação bate no juiz, né, vai até o juiz ele escolhe o perito que ele entende que está mais qualificado para fazer aquela perícia. Então, geralmente na nossa área são engenheiros de segurança que vão até, ou médicos, se for uma perícia médica, né, que vão até o local, ou agendam em um local pré-determinado. Né? A empresa vai receber a inicial desse processo. Então, geralmente, a inicial do processo, que é o processo em si como um todo, toda a história, onde o ex-colaborador, ele conta tudo o que aconteceu, o que ele está requerendo, tudo que é toda aquela peça, né, jurídica que é montada pelo advogado, a gente chama de inicial do processo, ela é enviada para a empresa. Geralmente, quem recepciona esse documento é o jurídico da própria empresa. E o jurídico aciona a área de SMS. Se for insalubridade e periculosidade, aciona o pessoal da segurança. Se for médica, de acidente de trabalho doença ocupacional, aciona o médico do trabalho, o médico coordenador. E aí, como é que funciona? A gente precisa elaborar os quesitos técnicos. Então, baseada naquela inicial do processo, você elabora os quesitos técnicos. Então, você faz uma série de perguntas. O que são os quesitos técnicos? São uma série de perguntas que o perito, ao visitar o local, vai precisar esclarecer para o juiz. E é justamente onde a gente precisa, assim, ter um conhecimento técnico, né, mais robusto para elaborar os quesitos técnicos, justamente para fazer com que o perito pense e para fazer com que o perito no local ele consiga ou não constatar alguma coisa. Então, os quesitos técnicos precisam estar muito bem elaborados e tem que ter um objetivo comum. Geralmente, o da empresa é descaracterizar o adicional de insalubridade e periculosidade ou descaracterizar a questão de doença ou acidente. Então, monta-se os quesitos técnicos, que são as perguntas que o perito vai precisar ir até o local e responder, né? Vai verificar todas as condições e vai responder no laudo. O perito, ele vai agendar, então, a data, então ele vai agendar a data da diligência. A diligência nada mais é do que a perícia, ou seja, a visita no local. Ele agenda, né? Geralmente agenda através do jurídico ou quando ele tem contato com o próprio pessoal da SMS, é ele que agenda. Então, ele agenda com o pessoal da SMS ou com o jurídico da empresa e aí todos ficam sabendo. Então, o paradigma, que é quem você vai utilizar, né? Você vai precisar ter um paradigma, eu vou falar um pouquinho disso. Então, o reclamante, que é a pessoa que entrou com o processo, então o ex-colaborador, o perito e a empresa, geralmente a área de SMS. Então, todos esses são avisados. Por quê? Porque o reclamante, que é o ex-colaborador, ele pode sim acompanhar e deve, aliás, acompanhar. Porque muitas vezes o perito vai questioná-lo na hora da perícia, assim como o assistente técnico, que é o representante da empresa, designado pela empresa para representar a defesa, também precisa estar lá. Então, tem que ser nomeado um assistente técnico. Justamente por isso que normalmente o pessoal, os técnicos de segurança, engenheiros de segurança e médicos, são os assistentes técnicos da empresa. Por quê? Porque nós estamos lá no dia a dia e é algo sobre a nossa área. Então, nada mais justo do que a gente responder, né? Estar ali acompanhando também. Então, é realizada a perícia. Então, no dia e horário marcado é realizada a perícia. Então, geralmente vai lá o reclamante, que é o ex-colaborador, o perito, nomeado pelo juiz, e o assistente técnico, que é o técnico, o engenheiro ou médico do trabalho, nomeado pela empresa para acompanhar aquela perícia. Depois que aconteceu a perícia, então, né, tá acontecendo ali a perícia, o perito vai visitar os locais, você vai acompanhando e o ex-colaborador ou reclamante vai acompanhando também. E aí você vai, né, respondendo algumas perguntas, o perito vai te perguntar algumas coisas, vai perguntar algumas coisas pro reclamante. Geralmente você vai ter um paradigma. O que é o tal do paradigma? O paradigma é uma pessoa, um colaborador atual da empresa, né, que realiza as mesmas atividades que o ex-colaborador, que o reclamante. Então, essa pessoa é para ser o paradigma, ou seja, é para ser como se fosse o comparativo, tá? Então, é legal você ter um paradigma aí para você levar na perícia, para estar ali do lado na perícia. Depois da perícia, o perito ele faz o laudo, né? Ou seja, ele monta todo o laudo pericial com as informações que ele coletou e tudo. Às vezes ele pede documentos adicionais para que você mande por e-mail, você fornece. E aí o que acontece? Você tem um prazo, depois que o perito faz, o perito manda esse laudo, né? Ou seja, protocola esse laudo lá. E o contraperito, que é o assistente técnico, que no caso é você que está acompanhando a perícia, você vai fazer um laudo contraperito, ou seja, você vai contestar o laudo do perito ou concordar com as informações que o perito colocou lá.
Geralmente a gente contesta isso, por quê? Porque às vezes, normalmente o perito ele quer, né, constatar a caracterização. E aí você faz a contestação desse documento. Protocola, né? Então tudo isso vai para dentro do processo e o juiz passa então a analisar. Ele analisa o laudo do perito, o laudo do assistente técnico, chama as partes e chega a uma conclusão aí e ou ele vai deferir ou indeferir o processo, ou seja, ou ele vai concordar que realmente tem direito adicional ou não. No caso de uma perícia médica, aí é um pouquinho diferente, porque geralmente a perícia médica, como precisa do colaborador, ou seja, do ex-colaborador, do reclamante lá, precisa verificar. Então, às vezes, por exemplo, de um acidente de trabalho, quebrou o braço, ficou com lesões, ou a perna, né? Então, precisa ver a pessoa, né? Precisa ver o ex-reclamante. Na perícia de insalubridade e periculosidade, às vezes o reclamante não vai. Mas quando é uma perícia médica, tem que ir, porque daí os dois médicos, o médico perito e o médico assistente, que é o médico coordenador, né, ou o médico da empresa, ele precisa constatar e aí os dois discutem a parte toda técnica durante essa diligência, durante essa perícia. Quando é acidente do trabalho também, e aí tem parte documental mais forte ainda, porque aí precisa apresentar todos os documentos de investigação. Então, geralmente seguem esses passos aí. Eu separei umas dicas para ficar mais fácil quando você for atender uma perícia. Então, são só umas dicas aí, umas dicas de ouro aí para você. Então, primeiro, separe as documentações solicitadas pelo perito com antecedência, porque geralmente quando ele vai agendar o perito, vai agendar a perícia, a data e o horário, quando ele te manda um e-mail ou manda para o seu jurídico, ele pede algumas documentações. Então, é legal você já deixar essas documentações separadas e não separar na hora. Porque aí fica correria, às vezes não acha, tem que mandar depois, aí perde-se o prazo, então já se adiante. Reserva uma sala aí na empresa onde você trabalha para atender o perito e o reclamante. Não é legal que você fique no corredor, tá muita gente ali em volta. Então separa uma sala, deixa um lugarzinho reservado, põe uma água, um café ali para que vocês possam conversar. Então antes da perícia, então quando ele chegar você já recepciona e leva para a sala. E também depois da perícia, caso ele queira ver algum documento ali na hora. Geralmente eles pedem para você enviar por e-mail, mas se ele quiser ver na hora, é legal ter essa salinha aí para vocês baterem um papo. Recepciona bem o perito, ele não é seu inimigo, aliás, ele está ali a trabalho, assim como você está trabalhando. Então, recepciona bem, tanto ele quanto o ex-colaborador. Então, seja cordial e educado. Aliás, respeito cabe em qualquer lugar. Busque, né, dentre os colaboradores o paradigma, porque se você já tem o paradigma, você não fica na hora procurando. Então, como você já recebeu o inicial do processo e tudo, você já sabe qual era a função daquele ex-colaborador e tudo. Então, busca dentro das áreas produtivas um colaborador que fazia a mesma função do outro. E aí você pega ele como paradigma para ele ser o comparativo. Durante a perícia, faça argumentações técnicas. Então, enquanto o perito está olhando, está verificando as coisas, você apresenta assim as áreas, como é que funcionam os processos e você pode ir contestando as argumentações técnicas que ele vai fazendo. Por exemplo, se ele perguntar para o colaborador, mas você trabalhava aqui quantas horas por dia? E o colaborador responder alguma coisa em torno de ficava aqui 8 horas por dia. Não, não era 8 horas por dia. Aí vocês falam, não é 8 horas por dia, porque o processo é assim, assim, assim. Então, ficava 20 minutos aqui, 30 ali. Então, você pode fazer essas argumentações técnicas. Não há nada que proíba você de ir argumentando tecnicamente e esclarecendo também os fatos. Porque, lembre, a verdade não é unilateral, né? Você tem a sua versão, o ex-colaborador tem a dele, e aí, claro, tem que se chegar num consenso. Só que quem vai consensuar isso é o juiz. Então, você pode ir argumentando aí com o perito. Durante a perícia, o que é bom você carregar? É bom você carregar um caderno, uma prancheta com a caneta para você ir tomando nota. Como assim? Todos os lugares que você passou junto com o perito e com o reclamante. Quais foram as informações que o reclamante prestou para o perito? Quais foram os questionamentos do perito durante a diligência? Por quê? Porque você pode utilizar isso no seu laudo contra perito, aí, no seu laudo de assistente técnico. Então, é extremamente importante. E ao final da perícia, você, claro, agradece as pessoas e pergunta se eles precisam de mais alguma informação. Então, você foi extremamente cordial aí, atendeu bem e vai ser muito bom. Por quê? Porque todas as vezes que muitas das vezes, o perito atende aquela região. Então, às vezes ele vai 2, 3, 4, várias vezes aí na sua empresa, dependendo do número de reclamações trabalhistas que tem. E aí você acaba tendo uma aproximação maior com o perito. Isso facilita muito quando a gente tem uma cordialidade com os colaboradores e também com os representantes dos órgãos públicos, ok? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado
Ainda ficou com mais dúvida? Quer saber um pouco mais sobre perícia? Ou então você vai ter alguma perícia aí para acompanhar? Tá em dúvida como é que faz? Se você precisar, o Grupo Share tem serviço de acompanhamento de perícia. Então, fique à vontade em nos ligar e pedir aí um orçamento. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.